Deixa eu te perguntar, professora. Pergunta. Só médico, eu não sei, né? Quem que pode... Médico, eu sei que pediatra pode ser consultor do sono, mas psicólogo também pode ser consultor do sono? Seria uma especialização muito atípica. Não são todos os psicólogos que se interessam por esse assunto. Aqui em Anápolis tem uma clínica do sono. Eu não sei se o especialista lá é um médico, mas ele deve ter uma equipe, né, de profissionais. Entendi. Você ficou preocupada, Júlia? Você vai procurar? Não, é porque eu acho super interessante, sabe? Igual você colocar o neném pra dormir e ele dormir sozinho, sem ficar ninando. Eu Mas acho isso é muito interessante. Mas isso é uma questão de rotina, é uma questão de ensinar. Tudo é ensinado. Criança se adapta. Tem criança, meu filho só dorme se balançar a rede. Como que ele aprendeu? Alguém pôs ele na rede um dia e balançou. Ele não entrou sozinho na rede, eu tenho certeza. Então é muito culpa de colo de mãe, sabe? Se dorme, só dorme se for só no peito, mamando, só dorme se tiver uma música. Alguém ensinou, porque no ventre ninguém balançava, ninguém punha música, ele dormia sozinho. Vamos terminar de admitir todo mundo aqui. Respondi, Júlia? Respondeu, é porque eu acho muito interessante consultoria do sono. É muito legal mesmo. Ainda mais quando começa a falar de sonho. Fica Nossa, mais... a gente vai estudar algum... O que é, A Júlia? gente vai estudar em algum período sonho? Vai, na psicanálise. Nossa, eu tenho sonhos muito doidos. Misericórdia, não conta não. O que você falou, Samuel? No ensino médio eu dormi umas 3, 4 horas, quando muito 6. Tá vendo? E era o suficiente? Você ficava satisfeito? Não, eu virava um zumbi. Ainda bem que ele admite. Tem pessoas que naturalmente conseguem dormir pouco e ficam satisfeitos. Tem pessoas que dormem 3, 4 horas e já está pronto para começar um novo dia. Meu mínimo para eu ficar satisfeita mesmo é umas 9, 10 horas. Se eu pudesse dormir 12, 15 horas, tranquila na minha vida. Eu só levanto com o despertador e porque tem que trabalhar. Nas férias, todo mundo aqui de casa já sabe, ninguém me acorda. Ninguém abre a porta do meu quarto enquanto eu não levanto, porque é mexer com bicho. Não me acorda não, que o negócio é perigoso. Vamos continuar. Nossa, meu sonho conseguir dormir. Você não dorme não, menina? Tipo, até tarde, assim, meu máximo é 9 horas estourando. Se eu tiver dormido, tipo, 2 horas da manhã. Não. Meu Deus, eu já durmo demais. Eu também. Meu domingo aqui começa depois do meio-dia. Eu vou tomar café meio-dia. E tô gravando isso para depois a pró-reitora assistir. Legal até. Vamos mudar de assunto. Falar sobre sintomas de anorexia e bulimia. Nessa tabela aí tá falando que os sintomas são muito parecidos. O que muda é que a anorexia tem mais sintomas e a bulimia tem menos, né? Não significa que uma é mais... A anorexia é mais grave, tá? Porque não é porque ela é mais difícil de curar, mas é porque a pessoa vai ter mais dificuldade em assumir e procurar tratamento. A bulimia tem gente que pode oscilar. De vez em quando tem uma compulsão e come exagerada e vomita. Aí pode passar meses sem ter esse comportamento. Mas aí come uma forma de pão de queijo sozinha, vomita de novo, porque fica com culpa, né? E assim por diante. Agora o anoréxico não, ele mantém uma rotina doentia de não comer. A necessidade de pesar é muito frequente. Geralmente eles têm uma balança à disposição, né? Ou no quarto deles, ou no banheiro, ou em casa. E eles não é que eles se pesam todos os dias, não.
Eles pesam quando acorda, quando toma água, quando faz xixi, quando toma café, quando vomita, quando come de novo, quando faz o número 2. É assim, obcecado por essa questão de peso. Conta as calorias de tudo que come, porque quer saber quantas calorias vai ingerir. Aqui está falando características dos dois. Vou começar de novo, depois eu continuo falando do anorexia. Usar laxante e diurético. O diurético, ele serve para eliminar a água do corpo. E ele desincha. A pessoa está magrinha, acha que está inchada, aí toma diurético. O laxante serve para esvaziar o intestino. Vocês estão pensando que eles tomam um laxante e um diurético? Eu tive que conversar com a família da minha paciente para a gente conseguir, junto com a família, alcançar um período de mais estabilidade, porque ela estava muito doente. E aí eu falei para a família, esconde, não deixa ao alcance, laxante, diurético. Ela tomava 8 laxantes de uma vez. Para que isso? Não tem nada para eliminar, não come quase nada. Então sentia muita cólica e na verdade eliminava pouquíssima coisa, porque não tinha muita, às vezes defecava sangue. Olha como começa a ficar doentio o negócio. Ir ao banheiro logo após as refeições é um sintoma da anorexia, geralmente provocar o vômito. Por causa do vômito, os dentes do anoréxico, ele é manchado por causa da acidez do vômito. Então, os dentes começam a ter manchas, geralmente manchas esbranquiçadas. Cáries dentárias, né? Restringir demais a quantidade de alimento. Observa quanto de alimento que esse adolescente está colocando no prato. Geralmente, eles não gostam de comer socialmente, junto com outras pessoas. Eles gostam de levar a comida para comer sozinha, porque às vezes eles vão jogar fora, eles não vão comer. Eu exigi dos pais dos meus pacientes com anorexia que tomassem as refeições junto, vigiasse o que põe no prato. E eles têm uma mania de pegar o talher, assim como a gente que está comendo, a gente fica cortando o alimento, pondo na boca, e isso faz barulho. O anoréxico, ele fica jogando comida para lá e para cá no prato, sem na verdade estar comendo nada. Então fica fazendo barulho do garfo e da faca no prato, mas eles não estão comendo, só estão fazendo barulho ali. Para, tipo, enganar mesmo quem está junto com eles. Para vocês terem ideia, gente, como é que a gente come pipoca? Eu como de mãozada, eu ponho a mão na bacia, pego pipoca e ponho na boca. A minha paciente comia uma pipoca de cada vez e ela era por etapas. Ela tirava uma abinha da pipoca e comia, outra. Pensa que desesperador, gente, isso não dá prazer não, comer uma pipoca desse jeito. Né? A pele manchada, eu já falei, depressão, boca seca, muita sensibilidade ao frio, inclusive eles usam roupa quente, agasalho, moletom, tanto porque eles sentem um frio diferente de todo mundo, porque eles não têm gordura para aquecer, como também eles querem perder peso, eles querem suar. Então eles usam a roupa quente, grossa, para transpirar e perder mais peso. A ausência de menstruação. O corpo fica todo maluco, não menstrua mais não, porque está sem nutriente, está sem ferro, está anêmico, não pode, o corpo se nega a menstruar. Além dessas características aqui da anorexia, na bulimia, nós temos a única coisa de diferente aqui, é a compulsão alimentar. Apesar do livro estar citando compulsão alimentar nos dois, ela é muito mais forte e mais comum na bulimia. Professor, e aí, tem tratamento? Vocês vão estudar em outra disciplina sobre transtornos, sobre psicopatologias em geral, vocês vão ter em outras disciplinas a possibilidade de ver esse transtorno de maneira mais aprofundada e quais as atitudes deveriam ser tomadas por parte do psicólogo. Aqui, a título apenas de noções básicas para vocês saberem que é um comportamento da adolescência, certo? Tem tratamento, sim. O acompanhamento da família é essencial para que dê certo esse tratamento.
Geralmente eles se negam, inclusive o anoréxico, quando ele desmaia na escola, porque ele não comeu nada, dias sem comer nada. Faz uma caminhada longa para chegar à escola, porque ele quer ir a pé para perder peso. E aí chega lá na escola, ele desmaia. Aí leva para a enfermaria ou leva para um pronto-socorro, quando ele acorda, ele está tomando soro. Para eles isso é desesperador, porque é glicose na veia. Eles já fizeram o cálculo de quantas calorias que tem um litro de soro. Eles arrancam aquilo ali. Em alguns casos de internação, precisa colocar uma sonda alimentar, porque eles se recusam a comer. Então tem que dar a comida por sonda no estômago. E também é complicado, a família tem que apoiar. Algumas pessoas precisam ficar internadas muitos dias. O trabalho deve ser feito por uma equipe multiprofissional. Uma paciente minha que ganhou alta, a gente só obteve sucesso no tratamento dela quando eu consegui convencê-la de que ela precisava ir ao psiquiatra para tratar a ansiedade. E aí, como consequência, tratar também o transtorno alimentar dela. Ela começou a tomar medicamento. E ela foi para uma nutricionista. E a nutricionista era especialista em transtorno alimentar. Porque, geralmente, os nutricionistas falam que a gente tem que comer 2.000 calorias por dia, né? Gente, 2.000 calorias por um anoréxico é piada. Eles nunca vão comer isso num dia. Então, essa nutricionista foi muito joia, porque ela prescreveu alguns alimentos saudáveis com hora marcada. Era assim, gente, uma castanha era o lanche, um iogurte era o outro lanche, salada crua e um franguinho grelhado. A gente pensa, meu Deus, mas a menina tá magra, para que essa dieta tão baixa caloria? Mas é porque se não fosse eles não comem mesmo. E assim, bem devagarzinho a gente conseguiu fazer com que ela recuperasse um peso para ficar de um tamanho, um peso saudável. E agora eu fico tão feliz quando eu vejo o Instagram dela e ela posta que está comendo sanduíche, e ela posta que está com um prato cheio de comida, com um sorrisão. Eu fico muito feliz, é gratificante, com certeza, a gente acompanhar esse processo. Outra coisa que a gente tem que conversar hoje, nossa, eu estou falando demais, vocês não estão me interrompendo, não estão perguntando nada? Tá tudo bem até aqui? Sim, Sim, é porque sua aula é muito boa. Oh, meu Deus, exatamente. obrigada. Se eu fosse falar tudo que eu quisesse, meu Deus. Pode falar, Isabela. Sem problema para me interromper. Outra coisa que a gente tem que falar que, infelizmente, é uma tendência no comportamento do adolescente é o uso de droga. E aqui no livro, ele separa droga de maconha, álcool e cigarro. Por quê? Porque nos Estados Unidos, a maconha é legalizada. Então, ela está junto com as drogas lícitas, que é o cigarro e o álcool, tá? Mas aqui para o Brasil, a gente sabe que não é legalizado. Então, se a gente for falar de uso e abuso de drogas, a maconha está aqui nesse capítulo, nessa partezinha do capítulo. Mas o livro aqui, vou brincar, tá? O livro está errado. Tá dividindo errado, porque o livro não é brasileiro. Então, a droga que é citada aqui, que o adolescente começa a se despertar, é o êxtase, vulgarmente conhecido por bala. Geralmente ele vai ser apresentado numa balada da vida, numa social, numa resenha, onde tem outros adolescentes e outros jovens utilizando, e ele vai se despertar com curiosidade para usar essa droga. Tá acontecendo, Toto? Para! Outra droga também que às vezes eles podem usar é xarope, que tem um efeito entorpecente e também pode ser usado. Ou a droga que é muito comum na série do Dr. House, que é o Vicodin, que é um analgésico muito forte, que é vendido apenas sobre a prescrição de médico, né? Apenas com a apresentação da receita. Mas as drogas, por que o adolescente ele vai usar droga? Quais são os fatores de risco, né? Como que a gente pode desenhar um perfil? Esse menino um dia é capaz que vai usar droga. Misericórdia, eu não quero que ninguém chegue a fazer esse perfil. Mas é mais ou menos essa receita que tem aqui na página 400. Se esse adolescente foi uma criança difícil, uma criança de temperamento
muito genioso, muito complicado de aceitar limites, provavelmente ele vai ser um adolescente que vai desafiar limites. Uma vez eu perguntei para um pastor, pastor, por que os pais, com tão boa intenção, fala para o filho assim, filho, não usa droga não, porque usar droga é errado. Usar droga, nossa, o nome já diz, olha, droga é droga, não vale a pena. Alguns chegam a falar que é contra, que é pecado, que não admite, que se usar vai ficar bravo, vai sair de casa. Por que pais com tão boas intenções explicam para os filhos, e mesmo assim os filhos experimentam, e alguns caem no vício, na dependência química? E esse pastor me respondeu de um jeito muito esclarecedor. Ele falou, porque por maior que seja a boa intenção, ela é errada. Porque tem que explicar a verdade. Meu filho, a sensação da droga é boa. Se não fosse, ninguém usava. Então, quem usa, gosta de usar. A sensação da maconha é tal. A sensação da bala é tal. A sensação, sabe? Aberto, diálogo, explicar tudo o que é de verdade e depois dizer, o problema são as consequências. Onde isso vai parar? Tem gente que começa usando um pouquinho, só uma vez para experimentar, daí a pouco tem que aumentar a dosagem para sentir uma sensação legal de novo, daí a pouco tem que aumentar para uma droga mais forte para sentir legal de novo, porque o barato já não está sendo legal. E aí a pessoa vai aumentando, vai procurando coisas mais fortes, e isso pode ser um caminho sem volta, meu filho. É assim que tem que explicar. E muitas vezes a gente não tem coragem de explicar desse jeito para os adolescentes. Só fala que é errado, não aceita, diga não às drogas. Não tem nada de errado nisso que nós estamos falando, que eu falei agora. Não está errado. Mas não atinge o objetivo. Para atingir o objetivo tem que ter clareza, tem que ter honestidade no discurso. Outro fator de risco, além de uma pessoa ser geniosa, temperamental, é uma criança que tem um controle fraco dos impulsos, ou seja, foi uma criança impulsiva. Provavelmente ela vai ser impulsiva nessa direção também. Influência familiar ou genética, no caso do álcool, ou uma aceitação. Tem família que fuma na frente das crianças, tem família que bebe na frente das crianças, e depois vai falar para o adolescente que está errado, que não pode beber? Vamos combinar, que hipocrisia é essa? Então não usa, né? Problema na escola, ligado à agressividade, à indisciplina, fracasso escolar e outros fatores que estão citados aqui nessa tabela pode levar um adolescente a buscar conforto, a buscar solução para os seus problemas usando droga, buscar prazer. Ele não tem prazer talvez com a vida dele e ele vai buscar isso usando alguma substância diferente. Além da droga que o livro chama de ilícita, que é o êxtase e aquelas outras drogas farmacêuticas que eu citei, o livro vem falar sobre o uso do álcool, da maconha e do cigarro. O álcool é a droga mais potente, mais avassaladora e grave na mente de um adolescente. Por quê? Porque o adolescente ele é mais vulnerável do que o adulto aos efeitos do álcool. Não sou eu que estou dizendo isso, está aqui na primeira linha da página 401. Os adolescentes são mais vulneráveis que os adultos. Então, a mesma dosagem que um adolescente e que um adulto toma tem sentido diferente. Lembra do cérebro que ainda não está formado? Então, aqui vai atrapalhar. Vai atrapalhar o quê? Aprendizagem, memória, capacidade de concentração. Tá? Então, o uso do álcool, ele pode ser muito complicado quando ele é iniciado precocemente. E a gente sabe, ensino médio, às vezes 8º ou 9º ano, os meninos estão fazendo resenha para beber. É proibido venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos no Brasil? Sim. As conveniências, os Disque Cerveja da Vida, obedece isso e pede carteira de identificação? Não.
Não, já vi vendendo do meu lado para menor de idade. Eu falo, caramba, como que não pediu a carteira? O menino tá quase engatinhando, tá vendendo bebida alcoólica para ele, né? Então, é complicado. Os pais têm que orientar como que é essa iniciação à vida social. Aonde que vai levar essa bebedeira? O álcool diminui a capacidade de decisão na vida da pessoa e pode aumentar o comportamento de risco, inclusive o comportamento sexual. Por quê? O adolescente está bêbado, ele não sabe nem com quem que ele ficou, quem que ele beijou na boca, com quem que ele teve uma relação sexual, muito menos ter condições de usar um preservativo. Então tá tudo junto: álcool, comportamento sexual arriscado, acidentes, porque no caso dos Estados Unidos, os adolescentes dirigem aos 16 anos e ficam alcoolizados e podem cometer acidentes fatais. E aí vem falar da maconha, é um parágrafo só e eu vou ler. Eu não tenho condições de explicar tão explicadinho como está aqui. Eu acho a explicação muito boa. A fumaça da maconha contém mais de 400 substâncias cancerígenas. O uso pesado pode danificar o cérebro, o coração, os pulmões, o sistema imunológico, pode trazer infecção respiratória e problemas físicos. Ela pode diminuir a motivação, piorar a depressão, interferir nas atividades diárias, provocar problemas familiares. O uso da maconha também prejudica a memória, a velocidade de raciocínio, a aprendizagem. Ela diminui a capacidade de atenção e de alerta, o julgamento e as habilidades motoras necessárias para quem dirige. E, portanto, ela pode contribuir também para acidentes de trânsito. Contrariamente à crença comum, a maconha causa dependência. Só esse parágrafo que eu quero ler, não precisa nem de eu comentar nada, né? Tá super resumido aqui. Nós não vamos abrir a discussão se é interessante legalizar, nós não vamos entrar nesse assunto. A gente está falando de adolescente que usa essa droga sem condições de pensar nesse assunto. E o cigarro? O cigarro é uma droga lícita. Pode fumar socialmente, pode fumar na frente do outro, não tem problema não. Todo mundo, quem fuma, fuma na frente das pessoas. E, infelizmente, tem sido utilizado cada vez por pessoas mais novas, precocemente, estão entrando no mundo das drogas, do álcool e do cigarro. E um outro assunto que a gente precisa falar também, que pode acontecer na adolescência, é a depressão. Às vezes, pelo fato do adolescente ficar mais fechado, querer ficar mais sozinho, não quer acompanhar a família em todos os passeios, tem-se essa característica mais reclusa socialmente, às vezes a família acha que é só uma crise de identidade. Mas tem que ficar bem atento, porque pode ser que o adolescente está em depressão e a família não está percebendo. Vem cá, para de latir, vem cá. O que seria sintoma para a gente pensar que o adolescente está mesmo em depressão? É porque há outras alterações, não há só essa reclusão, não há só a irritabilidade. Há outros sintomas que podem levar a gente a perceber que é a depressão. Quem é mais propenso a ter depressão na adolescência, os meninos ou as meninas? De novo, nós mulheres, lá no transtorno alimentar, mulher. Aqui na depressão, mulher. Ô, trem custoso. Sabe por quê que é mais fácil na adolescência entrar na depressão? Hormônio, tanto os meninos quanto as meninas começam a produzir na adolescência, mas na mulher a confusão hormonal é muito maior. E não é só não é só a testosterona, é a progesterona, o estrogênio e mais os outros, que é a serotonina, que baixa. Vocês, mulheres que estão aqui comigo, sabem o que é TPM, não sabe? É complicado, não é? Imagina uma adolescente na TPM, ela não sabe o que é isso, ela não vivia isso antes, gente. Ela era uma menina feliz, uma menina comunicativa, de repente esses hormônios viram essa bagunça e ela tá triste, não sabe por quê, ninguém me ama, o que eu faço?
Eu sou muito feia, eu tô inchada, eu tô gorda. O que está acontecendo comigo? Dá aquela vontade louca de comer chocolate, mas quer emagrecer. Aí a gente tem mais madura, tem que dizer para ela, minha querida, isso vai acontecer com você uma vez por mês. É desesperador, mas é a verdade. Brincadeiras à parte, existem medicamentos que podem amenizar esses sintomas, né? Muitas meninas adolescentes, inclusive, são orientadas a tomar a pílula anticoncepcional, mesmo não tendo vida sexual ativa, porque isso diminui os sintomas, né? Diminui cólica, diminui os sintomas da TPM. Então, muito adolescente toma. E eu sou super a favor, gente, porque para que ficar sofrendo tanto assim, né? Então, as meninas têm mais sensibilidade, são mais frágeis, no sentido de que elas estão mais afetadas hormonalmente. E outra coisa que o livro traz é que as meninas são mais sociáveis. A professora ser mais sociável, porque que tem depressão? Porque tem relacionamento demais. Quem tem demais atinge mais conflito. Entendeu a proporção? Se eu tenho várias amigas, eu tenho mais possibilidades de ter conflito do que um menino que só tem um melhor amigo. Pronto, acabou. A vida social dele é um amigo, meu brother, né? Então, as meninas vão ter mais propensão à depressão do que os meninos. O que fazer quando se percebe que o adolescente está passando por essa fase complicada e não está conseguindo sair dela, né? Inclusive, o índice de suicídio na adolescência é grande por causa dessas mudanças e por causa dessas dificuldades de autoestima, de aceitação. Existe tratamento, um tratamento ambulatorial, um tratamento psicoterápico, um tratamento psiquiátrico, sem alteração química, não se cura a depressão, né? Então, a adolescência, se tiver, perdão, a depressão, se ela acontecer na adolescência, ela deve ser encaminhada para tratamento. A psicoterapia é um excelente tratamento, pode auxiliar bastante o adolescente. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa questão da depressão no capítulo que vai falar, na parte que vai falar sobre saúde mental da adolescente. Por último, estou correndo contra o meu relógio aqui, faltam 13 minutos, vai dar tempo? O último tópico da aula de hoje é sobre a morte na adolescência. Misericórdia! A gente não gosta de falar de morte nem de adulto. Mas por que a morte na adolescência ela é mais trágica? Porque ninguém espera que um adolescente venha a falecer. Né? Talvez uma pessoa mais idosa, se a gente recebe a notícia de que ela veio a óbito, a gente pensa, tadinho, né? Descansou, talvez estava doente, talvez já estava dando trabalho para a família, não tinha mais condição, estava demente. Descansou, essa pessoa viveu bastante. Agora, quando a gente sabe da morte de um adolescente, é dolorido. Foi na flor da idade. Quais são as principais causas de morte na adolescência? 3. Primeira, acidente automobilístico. Por quê? Porque esse livro é americano e fala de adolescente que dirige. Então, o acidente automobilístico está no primeiro lugar do ranking de adolescentes fatal. Segundo lugar, homicídio com arma de fogo. Não é um acidente, não. Um menino que vai mexer na arma do pai e acidentalmente dispara. Não é isso. É o adolescente que é impulsivo e quer matar e mata com arma de fogo. Vou dar um exemplo. Acho que há 1 ano ou mais atrás, uma jovem em Alexânia disse não para um menino. Você quer namorar comigo? Não. Eu trouxe um presente para você? Não, obrigado. Esse adolescente de 18 anos, com intolerância à frustração, pegou uma arma, foi lá na escola, ele trabalhou um tempo para ter dinheiro para comprar uma arma, foi um homicídio planejado, premeditado. Comprou a arma, foi na escola, na sala de aula, onde ele pediu ela em namoro, onde ele ofereceu o presente e ela disse não na frente dos outros e o humilhou.
E ele foi lá na escola e matou essa menina com 6 tiros na cabeça. Ela 16, quando ele cometeu o homicídio, ele já estava com 19. Por quê? Porque ela disse não. Ué, eu não tenho direito de dizer não? A gente vai conversar sobre isso mais à frente também. A intolerância e a frustração nos adultos jovens de hoje. Então, o homicídio é a segunda causa de morte entre os adolescentes e o suicídio, infelizmente, é a terceira causa de morte entre adolescentes de 14 a 19 anos. A taxa de suicídio, as taxas de suicídio, as estatísticas em geral, elas não podem ser veiculadas, elas não podem ser apresentadas. É proibido. Sabe por quê, gente? Falar de suicídio motiva outros atos como esse. Então, a gente tem que falar de vida. Eu não vou ficar batendo muito na tecla desse assunto, porque esse assunto suscita alguns gatilhos que podem ser perigosos, tá? Ainda mais que teve a série 13 Razões para Morrer, e aquela série, ela é polêmica, porque ela justificou o suicídio da menina, sendo que nada justifica tirar a vida. Ah, professora, mas fez muita gente conversar, muita gente refletir sobre o assunto, mas levou muitos adolescentes a cometerem o mesmo ato, infelizmente. Então, falar desse assunto pode ser perigoso, porque é um assunto frágil, que traz à tona outras possibilidades. Por isso que não tem estatística, mas aqui fala que é a terceira causa de morte entre os adolescentes. E quando um adolescente pensa, né? Quando pensa nesse assunto, a gente chama de ideação suicida. Quando pensa, eu não quero mais viver, isso chama ideação suicida. Eles estão pedindo, eles precisam de ajuda. Nunca, em hipótese alguma, duvide de alguém que falar isso. Ah, falou isso para aparecer. Não pensa assim. Mesmo que foi, essa pessoa precisa no mínimo de atenção, de afeto, de ouvido, de colo. Então a gente tem que ficar atento a esse tipo de pedido de socorro. Tá? A pessoa está pedindo socorro para ela não cometer esse ato. E se ela pede ajuda, a gente tem que ajudar. Se você não se encontra em condições de ajudar, você tem que encaminhar essa pessoa para alguém que possa ajudá-la de fato. Seja um conselheiro que você conhece, seu pai, sua mãe, o padre ou o pastor da sua igreja, o conselheiro que você achar mais próximo, ou mesmo agora no curso de psicologia, um psicólogo formado que pode ajudar. Mas não deixe de prestar socorro, ajuda para uma pessoa quando ela falar desse assunto. Inclusive, se de alguma maneira eu desencadeei algum tipo de pensamento negativo para alguém nessa live, eu me coloco à disposição para conversar. De maneira alguma eu quero provocar um sentimento ruim que pode ter alguma consequência negativa, ok? É só pedir para Suzane no meu telefone e a gente conversa, tá certo? Bom, a aula de hoje encerra aqui nesse... Professora, mas se uma pessoa chegar individualmente e falar sobre isso, eu devo tentar mudar de assunto ou fazer ela desabafar sobre isso, falar sobre isso? Eu quero. Sim, você pode se colocar como colo disponível, como ouvido disponível. Você pode deixar claro para a pessoa que você ainda está em formação, que você não tem condições terapêuticas, mas que você, como ser humano, se prontifica a ouvir, porque se essa pessoa fala, essa fala é um pedido de socorro. E se essa fala for uma fala muito concreta, do tipo, eu vou fazer isso hoje, vou chegar em casa, vou fazer assim, assim, assim. Você tem que dizer para essa pessoa, olha, essa informação é muito grave para eu ficar com ela só para mim, eu vou precisar entrar em contato com a sua família. Você me perdoa, mas eu não posso ser cúmplice dessa atitude sua. Inclusive, como psicóloga, a gente faz isso, sabia? É permitido abrir-se o sigilo profissional nesses casos. Se alguém fala uma coisa dessa para mim, eu não vou para minha casa e deixar essa pessoa ir para casa dela e eu ficar sabendo depois de uma notícia trágica dessa.
Por que eu não fiz nada? Então, se eu tenho essa notícia, é obrigação do profissional informar a família, tá? Lógico que Mas não vai ser no precisa sentido... avisar o paciente? Sim, não pode ser no Precisa sentido... avisar o paciente que vai informar? Sim, com certeza. Eu não posso esperar meu paciente ir embora e ligar para a família e falar, ó, o fulaninho falou que de hoje não passa. Não, gente, isso é fofoca. Aí eu não fui ética. Meu paciente falou no meu consultório, eu vou virar para ele e dizer, essa informação é muito séria e eu não vou ficar com essa informação só para mim. Eu preciso comunicar à sua família das suas intenções. Você precisa ser monitorado, você precisa ser observado. Em alguns casos, até uma internação seria indicada. Tá? Então, eu digo para o paciente que vou informar. Até se for um homicídio também. Já pensou se um homem fala para mim que vai matar a mulher dele? Ou a mulher fala que vai matar o marido quando ele estiver dormindo? E aí eu, mesmo? Você vai fazer isso? E eu penso que é conversa fiada e deixo ir embora. Depois, no outro dia, eu fico sabendo da história na internet. Não posso, gente. Eu seria cúmplice de um crime. Se a pessoa me relata uma atitude dessa, eu preciso informar a família, sim. Lógico que eu não vou informar a vítima, né? Ó, se a mulher falou que vai te matar, chega lá, ele mata ela primeiro. Então, vira uma tragédia. Eu preciso informar outras pessoas de que a situação está grave, tá? Tem toda tem que ter toda uma coerência, né, nas atitudes que a gente vai tomar. Samuel, se alguém te pedir socorro, ajuda. Se ficar pesado, se você perceber que não consegue, você fala, olha, cara, eu queria muito te ajudar, mas eu não consigo. E além disso, eu quero te ouvir, quero te dar apoio. Você quer companhia? Fico com você. Você quer que alguém dorme com você no seu quarto? Você não quer se sentir sozinho? Eu durmo, bora dormir lá em casa. Sabe, você vai até onde você pode ir. Chegou no seu limite? Olha, eu conheço um profissional, eu posso te passar o contato. Quer que eu marco? Quer que eu vou com você? É esse tipo de apoio que essa pessoa precisa. Muito obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, um feedback para a gente encerrar a nossa aula de hoje? Se por acaso eu não tiver dado conta de gravar o segundo vídeo, foi porque eu ainda estou com um pouco de dificuldade. Enquanto estava gravando a primeira aula, a gente terminou a segunda. Aí me deu uma mensagem de que a segunda aula não foi gravada. Então eu peço desculpas, principalmente para Maria Luísa, que saiu e falou que ia assistir depois, né? Parece que não deu certo a gravação. Mas enfim, deixa eu parar de falar e deixar vocês me darem um feedback, por favor. Principalmente quem é do primeiro período não me conhecia. Não, essa questão da depressão, ela é muito forte na adolescência, porque tudo que você falou aí, eu vivi na minha adolescência. Nossa. E na minha época era pior ainda, porque era muito preconceito. As pessoas ainda estavam descobrindo o que era aquilo. Sim. Então, eu sofri durante anos, mais de 10 anos, para que eu descobrisse que eu tinha alguma coisa, e não que era depressão, mas que eu tinha alguma coisa. Porque eu me achava o quê? Diferente. Eu me achava estranha. E a minha família também, de certa forma. Por quê? Porque não tinha conhecimento. E tudo era muito velado, muito taxado, né? Muito rotulado. Sim. E tem isso, é gente que guarda rancor, é gente má, é um monte de coisa que sempre teve isso. Hoje é menor, né, a questão do preconceito, mas eu acho que a depressão sempre será alvo de preconceito e de interpretação. Principalmente dos familiares. Principalmente, que eles não entendem. É muito difícil, a pessoa realmente precisa de ajuda. Obrigada, Márcia, por ter compartilhado. Eu sei que é um problema... É uma questão íntima, pessoal, né? Obrigada por você ter compartilhado com a gente. Pessoal, nós estamos no último minuto, faltando alguns segundinhos. Eu quero um pedido para vocês. Eu gostaria muito que na nossa próxima aula eu visse mais rostinhos. Eu não quero ficar vendo esse monte de janela preta com os nomes de vocês. É muito impessoal. Obrigada, Vitor Hugo, aí, obrigada, Suzane. Às vezes eu penso em largar o computador ligado e for